Amém. Glória a Deus. Eu acho que eu não vou usar o microfone. Tudo bem? Vocês que estão aí online estão me ouvindo? Meu som está bem alto e há uma reclamação sobre o som com relação aos microfones aqui. Eu queria saber se quem está aqui, apesar de ter um número bem pequeno, está me ouvindo. E vocês que estão online, faz alguma observação aí com relação ao ouvir ou não. Vou chegar mais perto para ficar mais fácil da gente ouvir, para a gente ouvir a reflexão, porque é interessante que a gente entenda, né, o que se está falando. E nós louvamos a Deus por estarmos aqui. No início eu falei que o culto é para o Senhor, mas nós estamos fazendo uma sessão especial para as mães, no sentido de a gente trazer uma reflexão desse ser, que é o único ser, que a gente percebe que, como o Keren falou aqui nessa noite, que o seu amor é comparado ao amor de Deus. A gente não vê nenhuma outra criatura, nenhuma outra pessoa ter essa observação que a Bíblia traz, né? Quando fala que pode uma mãe esquecer do seu filho, porém eu não me esquecerei de você. Então, traz essa observação na Bíblia. E a gente quer lembrar, a Júlia está ali me fazendo sinal, para a gente lembrar da hashtag mãe, para vocês que querem participar do sorteio da Bíblia da Mulher. As que estão aqui, as mães que estão aqui, já entrou na igreja, já está participando do sorteio. Mas se as que estão online, precisa colocar aí, né, hashtag mãe, colocar o seu nome e dizer a quantidade de filhos que você tem. Tem que ser dessa forma, né? Só vai valer se colocar assim. Então, a gente vai trazer agora, né, uma reflexão para nós. A reflexão vai ser rápida. Nós tivemos aí os louvores que foram escolhidos pelas mães, né? Nós não conseguimos alcançar todos. Há uma complexidade de gosto lindo, maravilhoso, mas há também uma dificuldade muito grande para esses irmãos aqui, né, ensaiarem e sair da forma que nós gostaríamos que saísse, né? Mas nós queremos louvar a Deus pela vida de Kelly, pela vida de Apolo, pela vida de Ana Isabel, que trouxeram esses louvores, pela vida dos músicos, do cooperador Abel, que está conosco, do líder de louvor que ficou ali na bateria, que é o nosso irmão Wender, que é o líder de louvor do Ministério Kadosh aqui da nossa igreja, do nosso irmão Fabrício, que estava ali no baixo, e o nosso irmão Ebert, que também estava ali no violão, e a semana passada ele tinha ficado no teclado, né? 1001 utilidades aí. Mas nós vamos ler a palavra de Deus no livro de 1 Samuel. Nós vamos começar a falar de uma mãe forte e corajosa. Falei que o tema da nossa noite de hoje seria Seja Forte. Seja forte. E eu quero colocar 2 subtemas nessa mensagem. Falar seja forte é o tema, mas eu posso dizer para as pessoas que não são mães, seja forte como uma mãe. E para vocês que são mães, seja ainda mais forte do que vocês são. Tá bom? E a gente vai trazer aqui, no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 18, que diz assim, capítulo 1, versículo 18 de 1 Samuel. Eu vou ler na nova versão internacional, que é uma versão mais próxima da linguagem de hoje, que diz assim: E disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Aqui a gente está falando de Ana. Ana é uma mulher que ela desejava ter filhos. Ela sonhava em ter um filho, de experimentar o privilégio do que era ser mãe. E ela não conhecia esse privilégio de ser mãe. E ela desejava muito, porque principalmente que na época que Ana vivia, o homem podia ter várias mulheres. E o marido de Ana tinha uma outra mulher, que se chamava Penina. E essa outra mulher tinha muitos filhos. E apesar do marido de Ana amar muito mais a Ana do que a sua segunda mulher, Ana não tinha filhos. E ela era infeliz. Porque para uma mulher casada, a maioria das mulheres casadas, o maior privilégio para ela é ser mãe.
casadas frustradas porque não conseguem ter filhos, porque não conseguem ser mãe. Então, nós somos extremamente privilegiadas por experimentar, né, esse privilégio, por termos esse privilégio tão grande. E Ana queria, e a gente percebe que na leitura do primeiro livro de Samuel, ela narra a história, né, o livro de Samuel narra essa história de Ana. E aqui onde nós lemos, narra o momento em que Ana vai para o templo, ela decide ser forte. Ela era atormentada por aquela outra mulher que tinha filhos e ela não. E ela sai do lugar de angústia, sai do lugar de amargura e ela decide ser forte. E ela vai para a casa do Senhor, ela se coloca na presença do Senhor e ela faz um voto para o Senhor e diz para o Senhor que se o Senhor desse a ela um filho, que ela entregaria a Deus. E aqui, depois que ela recebe a palavra do profeta de Deus, aí está a narração do versículo que nós lemos aqui. Ela disse para o profeta: ache graça eu em teus olhos. E ela se levantou, ela seguiu o seu caminho e o seu semblante já não era triste. Ela se levantou, ela tomou a posse daquela palavra e ela se fortaleceu em Deus. Ela foi forte e ela seguiu o seu caminho confiante de que ela experimentaria aquele privilégio de ser mãe, e foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Então a gente percebe que Ana, quando ela se torna mãe, ela ainda se faz muito mais forte. Ela decide, ela cumpre aquele voto. Pense aí, você sonha com algo tão grande, você sonha em ter um filho e depois que você tem, antes você já decide que você vai entregar para o Senhor. E Ana, assim que aquela criança foi desmamada, e a Bíblia fala que Samuel era muito novo quando Ana entregou na casa de Deus. Era muito novo. Então ela foi muito forte para tomar aquela decisão. E às vezes nós, enquanto mães, precisamos tomar decisões difíceis. A gente precisa ser muito forte para tomar algumas decisões. E Ana, ela fez assim. Ela foi muito forte. Ela ouviu aquela palavra de bênção e ela entregou a Deus o seu filho. Mas a gente tem outros exemplos de mães na Bíblia que mostram para a gente como é ser forte. E quando a gente pensa em ser forte, a gente pensa em algo, porque para ser forte você precisa se colocar em uma situação difícil. Ninguém, para resolver uma situação fácil, algo fácil, precisa fazer algum tipo de esforço. Para ser forte, você precisa ter algo difícil para resolver. Então, quando Deus fala para a gente, seja forte, Ele está relembrando aquela situação. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E a gente relembra aqui a história de uma mulher também, que talvez ela nem é lembrada na Bíblia. Só em algumas situações, às vezes até em dias de mães, de peça, mas eu comecei a me recordar dessa mãe, que ela também demonstra força numa situação difícil. Que é aquela mulher, uma das prostitutas que foi a Salomão. Pense bem, uma mulher, mãe, mas ela era completamente rejeitada pela sociedade. E quando Salomão assumiu o reino, duas prostitutas que tinham tido um filho, as duas no mesmo dia, no mesmo tempo, e o filho morre e a outra, o filho fica vivo. A mãe que o filho fica vivo, ela reconhece o seu filho, mas a outra diz, não, esse é meu, esse filho é meu. E ela disse não. E aí essa questão chega diante de Salomão. E Salomão está com duas mães, mas somente um filho, e todas as duas dizendo que aquele filho era dela. E aí Deus dá uma sabedoria incrível para Salomão. Para Salomão pegar aquela criança e cortar o meio, né? E Salomão diz, eu vou cortar o meio porque eu não sei, eu não estava lá onde vocês estavam dormindo, onde vocês estavam vivendo. Então o que eu vou fazer para satisfazer vocês duas? Eu vou cortar essa criança no meio, dou metade para cada uma. Aquela que era a verdadeira mãe, diante daquela situação difícil, ela foi forte o suficiente para dizer, não quero, não faça isso, pode dar um filho para ela.
e ela acaba até mentindo, ela diz, esse filho é dela, dê para ela. E ela fala isso desesperada, porque pense aí, uma mãe diante de uma situação que vai ver o seu filho cortado ao meio, e ela percebe que não vai ser nem dela e nem da outra que está mentindo. Então ela foi forte o suficiente. Eu prefiro que o meu filho seja criado por uma outra pessoa do que ver ele morto. E a gente sabe de histórias que isso acontece na vida real. De mães que, para ver os seus filhos vivos, elas preferem que sejam criados por outras pessoas do que ser criado por ela, para ele sobreviver. Então ela foi forte. E há algumas mães que muitas vezes a gente não compreende. Como foi que deu para outra pessoa? Talvez ela viveu essa mesma situação. Ela passou para outra pessoa para que viva. Então ela foi forte o suficiente. E a gente precisa ser forte nessas situações também. Outra mulher que é admirável é Joquebede. Joquebede estava vivendo num tempo em que os filhos hebreus estavam sendo mortos. Nenhuma mulher hebreia poderia parir uma criança que fosse do sexo masculino, que fosse um menino, porque ele era exterminado automaticamente ao nascer. Mas Joquebede conseguiu ficar com seu filho 3 meses dentro de casa. E a criança começou a chorar, e as pessoas ela começou a pensar, estão ouvindo, vão pegar o meu filho, vão matar o meu filho, o que eu vou fazer? E aquela mulher sábia, e ela cria uma estratégia de colocar aquela criança dentro de um cesto e colocar às margens do rio Nilo, porque ela imaginava algum egípcio, não é possível, alguma mulher vai ver essa criança e vai pegar e vai criar e ela vai sobreviver. Mais uma, que ela abre mão de criar o seu filho para que ela veja o seu filho vivo. E para quem conhece a história, sabe que a filha de Faraó viu aquela criança, pegou e deu o nome de Moisés, e ele foi criado e foi o libertador do povo de Israel. Então aquela mulher foi forte o suficiente para ela abrir mão daquele filho. Apesar de que a gente sabe, quem conhece a história sabe, que ela acabou criando seu filho e depois entregando para morar no Egito. Mas ela foi muito forte e muito sábia. E a gente sabe que muitas mães são assim também. Mas a gente precisa saber que em outras situações que talvez não comprometam a criação dos nossos filhos, a gente também precisa ser forte para caminhar enquanto nós estivermos aqui, principalmente na caminhada cristã. A gente também tem uma última mãe que eu gostaria de falar dela, porque ela é a mãe do nosso mestre. É Maria, a mãe de Jesus. Maria, assim que teve Jesus, José recebeu uma revelação de Cristo, de Deus em sonhos, de que ele precisava fugir para o Egito. Eu comecei a imaginar Maria de resguardo, fazia pouco tempo que tinha parido, e Maria agora pega aquela criança recém-nascida, e ela tem que fugir às pressas, porque Herodes queria matar todas as crianças recém-nascidas, porque não queria que o Messias ficasse vivo. Não queria, porque ele achava que seria o rei de Jerusalém, que seria o rei de Israel. E Maria tem que passar por uma situação difícil daquela. Imagine aí, quem é mãe sabe que quando você tem uma criança, independente de ser cesariana ou de ser um parto normal, há uma dificuldade para se recuperar nos primeiros dias, e tem alguns esforços que nós não podemos fazer. E Maria teve que fazer um esforço muito grande, sair fugitiva, sair para o Egito. Ela foi muito forte para passar por uma situação. E ela, com certeza, ela não questionou nem um pouquinho, porque o que ela queria fazer era proteger o seu filho. Então ela se esforçou, ela foi forte. E a palavra de Deus diz para nós nessa noite: seja forte. Em algumas situações que talvez não comprometam seu filho, você vai precisar se esforçar, ser forte e corajoso para vencer. E nós estamos vivendo algumas circunstâncias adversas nesse momento, que nós precisamos ser fortes. Nós estamos vivendo aqui na igreja mesmo, essa igreja que comporta 120 pessoas sentadas só nos bancos. Nós estamos aqui com o quê? Com menos de 20 pessoas, separadas, com máscaras. Olha que situação. Quando foi que nós imaginávamos que íamos passar por uma situação dessas? Mas nós precisamos ser fortes. Nós precisamos nos esforçar
e saber que a nossa adoração a Deus, ela não depende de tempo, ela não depende de circunstância, ela não depende de como nós estejamos. Quem está dentro do seu lar, tendo que proteger os seus filhos porque são pequenos, e muitas mães pararam até de trabalhar nesse tempo, porque depende dos seus filhos irem para as creches, para que elas vão trabalhar, e elas pararam para estar dentro de casa protegendo os seus filhos. Mas aí nessa situação eu digo, quais são as memórias que nós temos plantado dentro da mente dos nossos filhos nestes dias, que nós estamos com as nossas crianças dentro de casa, o que nós temos ensinado para elas. Aqui na nossa igreja a gente tem o desafio infantil e a gente percebe o quão lindo é as mães ensinando, sendo desafiadas também, porque na verdade é um desafio para elas, com as crianças. E que coisa linda, que memórias lindas que nós temos plantado dentro da mente dessas crianças, porque a gente pode escolher que os nossos filhos, que essas crianças cresçam e tenham memórias ruins de um tempo que todo mundo vivia amedrontado, ou então nós podemos fazer com que essas crianças sejam adultas que lembrem de um tempo em que suas mães tiveram mais tempo para elas, para brincar, para correr junto, para abraçar, para contar histórias lindas. E a gente precisa de um esforço, a gente precisa ser forte para isso. Ser forte para plantar memórias lindas na mente dos nossos filhos, para que quando eles crescerem, eles tenham muita coisa boa para falar. E não lembrem desse tempo como um momento caótico, como um momento de dor, como um momento angustiante, mas como um momento de alegria, que estavam mais próximo do pai, mais próximo da mãe, mais próximo do irmão, mais próximo da família. Para quem dizia que não tinha tempo de sentar à mesa com seu filho, agora pode dizer que tem tempo e construir memórias lindas. E a gente precisa ser forte para isso, porque nós adultos temos a consciência de que é difícil, mas a gente pode plantar para os nossos filhos, que é um momento maravilhoso para viver com eles. Então precisa ser forte para isso. Nós precisamos ser fortes para ser crente, mesmo sem congregar. Porque a gente sabe que tem irmãos idosos que estão dentro das suas casas, que estão, de certa forma, proibidos de estar na igreja. Proibidos de estar na casa do Senhor. E quantos que não são idosos, mas têm problemas sérios cardíacos, têm problemas de obesidade, têm problemas de diabetes, têm problemas de pressão alta e precisam, são obrigados a estarem em casa, porque nós, enquanto servos de Deus, a gente precisa ser consciente desse momento. Mas vocês precisam ser fortes para estarem em casa e serem crentes sem congregar na igreja. De saber que Deus está com você independente das circunstâncias. A gente precisa ser forte também para usar máscaras dentro do templo e adorar a Deus da mesma forma. Infelizmente, a gente está vivendo essa situação. Mas o que não é pecado? Se não é pecado e a gente pode adorar a Deus, a gente precisa ser forte para isso. Ser forte para isso. Não está bonitinho, não. Não está. Mas a gente precisa continuar adorando ao Senhor, sim. E ser forte para isso. A gente precisa ser forte para orar quando o momento clama por distrações. Esse momento agora clama por distrações. Quem está em casa quer ficar distraído com alguma coisa para que o tempo passe logo, porque a gente não pode, nem todo mundo está podendo sair. Então a gente precisa clamar, orar a Deus para a gente não se apegar às distrações. Mas saber que para tudo tem um tempo determinado. E o tempo de adorar a Deus precisa ser valorizado. Precisa ser valorizado. A gente precisa ser forte para dizer: o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Quando as circunstâncias são de morte, o meu Redentor vive. E a gente precisa ser forte para isso. Para todos os dias saber que o nosso Redentor, ele vive para sempre. E ele tem vida para nos dar. Ele tem vida, ele ainda vai nos fazer viver muito para ele. E se a vida acabar aqui, ele tem vida eterna para nos dar e a gente pode viver com ele. A gente precisa ser forte para esperar no Senhor, mesmo quando não ouve e nem vê uma resposta. A gente precisa ser forte. Então, mães,
sejam ainda mais fortes. Irmãos, sejam fortes. Uma mãe, ela precisa fazer muito esforço para ser forte. E às vezes algumas mães olham para trás e pensam, como foi que eu consegui passar por isso? Como foi que eu tive força para ver isso? Nem elas conseguem identificar. Hoje, quando eu lembro que eu já fiquei com meus 4 filhos pequenos, um tinha 4 anos, o outro tinha 3 anos, o outro tinha 2 e uma não tinha nem um ano completo. Os 4 dentro de um quarto de hospital, todos internados com problemas seríssimos de respiração. Eu olho para trás e digo, Senhor, como foi que eu consegui passar por uma situação como essa? Às vezes a gente não consegue identificar como foi que nós somos tão fortes com relação a isso. Mas o Senhor nos fortalece. E Ele continua conosco. Ele continua nas nossas vidas. E a Paula agora vai louvar a Deus com uma canção que fala, que traz um pouquinho. O Anderson Freire construiu essa canção para sua mãe, falando dessa força, de o quanto ela precisa ser forte em situações difíceis. Porque o coração seu, mãe, é valente. O seu coração não pode parar. Porque Deus está com você. Então, diante de todas essas circunstâncias difíceis, Deus é contigo. Seja forte e confie no Senhor. Porque o que é difícil vai passar. Mas é no difícil que a gente se mostra forte. Amém? Que Deus abençoe. Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração através dessa canção que vai sair em nome de Jesus. Amém? A Paula está sem sonoplasta. E enquanto isso, não se esqueçam disso aqui. Está tudo pronto. Quando a Paula terminar de cantar, ninguém mais escreve, porque a gente vai fazer o sorteio em nome de Jesus. Amém, Apolo? Glória a Deus. Está coberto de parar, coração valente, é assim que quero hoje te chamar. É uma mulher sem fim, que pra não morrer, às vezes penso em fugir. Cego pelo medo, eu vejo que o gigante vem coloca a mão de Deus. Não quero contar a história que você morreu. Se for o tempo fosse só adormecer. Coração, veja Jesus, para onde respirar. Pra fazer você ressuscitar tudo bem. De de você, sua estrutura é coração na mente, você não pode parar. É uma que cada morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não quer que um gigante bem devolve a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu. Se for o tempo, você só adormecer. Coração, deixe a Jesus aonde respirar. Dá pra ver você ressuscitar tudo bem.
agora ao sorteio, depois nós estaremos fazendo a oração. Os nomes estão todos aqui, das mães. Nós já sabemos a quantidade de filhos que as que estão aqui têm. Então nós vamos ver quem vai ganhar. Você vai ganhar uma, essa Bíblia. Fiz queria ter mais, mas não tem, só tem uma. Mas vamos lá, a Paula vai me ajudar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Para ser bem justo, né? Me falaram aqui, a Caleb me falou, a gente tem condições de fazer um sorteio virtual, mas eu fiquei preocupada de repente, né? Aquela coisa soar meio desconfiada. A gente vai fazer um sorteio aqui bem tradicional, com a vasilhinha. Eu vou jogar para cima, depois a gente limpa aqui. E a Paula vai pegar somente um nome. E aí, foi um escolhido por Deus, vamos dizer assim, para ganhar essa Bíblia. Tá bom, Apolo? Vamos lá? E aí, abre e não diga nada também, né? Não diga nada, não está curioso para dizer, primeiro do que eu. Não diga não diga, não olhe, nem Meu Deus! Ele se assustou. A pessoa que ganhou tem 2 filhos. Pronto, já dispensa aqui um bocado. Só tem 2 filhos. E eu não vou dizer se é 2 filhas ou se é 2 filhos. Se é homem, se é mulher. Mas ela mora em Catu. Ela mora em Catu, Bahia. E a gente vai ter que mandar pelo correio. E é a nossa irmã missionária Cristina Gondim. Ela mora lá em Catu, né? É Catu, não é mesmo, né? Pois é. Então, parabéns à missionária Cristina Gondim, que é a irmã do presbítero Washington, que já foi dirigente aqui nessa congregação, e nós ficamos muito felizes. Que o Senhor abençoe vocês. Nós vamos ficar de pé, os que estão aqui, e nós vamos orar. O pastor vai vir dar a bênção apostólica, né, pastor? Pra gente aí, em nome de Jesus. Nós vamos orar e agradecendo a Deus pelas mães. Eu quero chamar os meus filhos aqui, que a gente vai fazer essa oração aqui juntos. Podem vir. Os filhos, a nora, Caleb que está ali. Caleb não se mostrou e ele não gosta de câmeras, mas ele vai ficar aqui. Chega aqui perto de mim, para a mamãe abraçar, que a mamãe é muito orgulhosa. Assim como Cida está ali orgulhosa pelos seus filhos, nós queremos agradecer a Amanda por estar ali. Não é todo mundo que hoje está tendo o privilégio de levar os seus filhos na igreja, né? Como alguns ali que estão com suas criancinhas em casa, nossa Radassa, nossa cantora Evelyn, nossa Rebeca, né, que estão em casa, mas que o Senhor vai abençoá-las em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Sim. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Jesus. Nós te louvamos por este dia. Queremos te render graças, nós mães, pelo privilégio que o Senhor nos deu, de nós sermos mães, de o Senhor ter nos dado essa graça, pelos filhos que o Senhor nos concedeu. Nós te pedimos que o Senhor abençoe cada filho nesse momento. Cada criança, Senhor Jesus, que está em casa e que gostaria de estar na tua casa, mas não pode. Mas que o Senhor conduza, abençoe, que teu Espírito Santo abrace. Que o Senhor nos dê sabedoria enquanto mães, para criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, para ensinar a tua palavra, para ensinar a te amar, para devolver um pouquinho, Senhor Jesus, do privilégio da salvação que o Senhor tem nos dado, como disse o salmista, que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele nos tem feito. Nós tomaríamos o cálice da salvação, nós renderíamos graças ao Senhor, e é isso que nós fazemos neste momento. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fortes, para passar por todas as situações que o Senhor nos permitir, e não nos abalarmos, e não negligenciarmos a adoração que a Ti é digna, Senhor. Muito obrigado, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bênção apostólica com o pastor Júnior. Amém, graças a Deus, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Só um lembretezinho antes da bênção apostólica, a campanha de oração, aquela campanha de oração, prossegue, né, a campanha dos 30 minutos, no mínimo, né, os irmãos que se propuseram. Então, continue firme, não desista, persevere, entendeu? Porque a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e sempre. Amém.